Fala galera, e no vídeo de hoje nós vamos estar ranqueando a pedido de vocês classes do Dead Rails e também fazendo uma tier list, né, sobre as classes que tem atualmente no jogo. Atualmente são 17 classes ao total, sem contar coisas especiais. Então vamos fazer uma tier list, 6 especiais, claro, por exemplo, do cavalo e a do Ex-Linha. A gente não vai contar esses daí. Então, vamos sem enrolação? Bora pro vídeo de uma vez. Então, estamos aqui. E a primeira classe, pessoal, vai ser a classe None. Sim, isso mesmo, essa é a classe. E digamos que não tem muita coisa que a gente possa falar, né? Uma classe que não tem nada, óbvio que seria uma classe ruim. Extremamente ruim. Então, eu vou pôr ela aqui no D, que é a pior nota, porque literalmente ela não faz nada. Legal. Claro que tem uma classe pior que ela, mas eu vou falar no futuro. A próxima classe que nós temos para ranquear é a Doctor. É uma classe boa para quando você começa o jogo, mas também ao mesmo tempo mais ou menos, porque tem uma classe melhor que essa para começo de jogo com o mesmo preço. Então assim, não compensa, mas antigamente compensava. É um meia-meia, vamos dizer. É uma classe boa, mas ao mesmo tempo ruim, depende do que você faz. Eu não diria muita coisa, né? Então eu vou colocar ela no C aqui. Agora a classe do músico. A do músico eu vou colocar atrás do Doctor. Por quê? Porque essa classe, ela... digamos que ela não possui uma utilidade muito boa, sabe? Porque assim, o Banjos, como vocês podem ver num shorts que eu postei que viralizou um tanto aí, que vocês podem perceber... eu faço uma ironia, né, daquela musiquinha lá. Em vez de comprar os carvão, eu compro o banjo. Só que eu tava no início do jogo naquela gravação. Então eu não tinha passado por vila nem nada. Então você encontra na general facinho. E isso é uma coisa que nerfa muita classe. Você poder ter o item daquela classe específica. Além de que pra solo run ela é ruim. Ela é inútil pra solo run. Então assim, a Musician, ela só é boa quando você tá num time pelo menos de 8 pessoas e numa vila, raidando uma vila, sabe? Então é um negócio, uma situação muito específica que essa classe é utilizável. Porque de resto não é muito boa não. E agora Miner. Essa classe eu vou colocar na frente do Dr. Musician. Pelo fato que mesmo que ela não seja muito boa, devido à mesma questão do Musician, que é você poder comprar o banjo de qualquer forma, sabe? Que você pode comprar o item dele. A mesma coisa você repete com o Miner. Você pode comprar a picareta e o capacete. Mas ele é bom para o início de jogo e para players iniciantes. Por quê? Porque ele custa 15 bons, então ele é baratinho. Além de você ter a vantagem de poder ter carvão, ouro, prata. Ali no meio do caminho, você pode parar lá, pegar, coletar de boa. Então é uma classe boa para iniciante. É basicamente um Doctor... só inicial, uma classe inicial tipo Doctor, basicamente. E a próxima classe, galera, é o Arsonista. Essa classe, eu vou deixar ela atrás de todo mundo no C. Por que eu tô deixando a classe aí? Porque ela é ruinzinha, devido ao mesmo nerf que toque o Banjo, que no caso é o músico, e o Mineiro. O que? É comprar os itens dele. E além de ser muito caro, basicamente seu especial é o Molotov, que dá mais dano. Só que tem um outro item que a gente vai falar no futuro, de uma classe diferente dessa daí do Arsonista, que basicamente a evolução dele, cada vez melhor. Isso nerfa ele ainda mais, porque compensa mais você comprar a melhor versão dele, do que essa versão ruinzinha dele. Basicamente o Molotov é substituível, além de não ter muita diferença no dano, e basicamente isso é bom pra limpar a vila, né? Só que eu acho ela muito ruim, por causa que custa R$35, sabe? Então ela é mais ou menos, mas ainda é ruinzinha. A próxima, galera, é uma classe bem divertida. Vou colocar ela no B. Que é... então, vamos pra próxima. Continuando o que eu tava dizendo, o Packmaster é uma classe divertida e ao mesmo tempo razoável. Depende do que você vai fazer com ela. Porque basicamente a classe consiste em o quê? Ela consiste em toda vez que você for mordido por um lobo, ele vai ser domesticado. Essa classe é boa fazer uma missão específica, que você sabe qual que é, aquela de domar 10 lobos. Mas, assim, Packmaster é divertido que você pode ter um exército também.
Depende da sua estratégia muito. Vai ter muita classe que também vai depender da estratégia. Então depende do qual é o seu plano sobre a questão de utilizar o Backmaster. Se você, por exemplo, quer usar para lutar contra um boss, um exemplo é o Nikola Tesla, ou fazer uma guerra, depende muito. Tem que ser muito estratégico no que você vai fazer, sabe? Então essa classe é meh. Depende do que você vai fazer. E a próxima é o Necromancer. Essa classe, ela é muito esquecida pelas pessoas, primeiramente. Ninguém quase usa ela. E toda vez que ela acerta alguém, tem uma chance dela reviver o NPC por 10 de vida. Eu acho que essa classe é meio ruim pra caramba. Ruim. Então, eu vou colocar ela no D na frente do Noni. Como é que eu tô colocando? Aí. Por quê? Porque, basicamente, o problema aqui é raidar as coisas. Mesmo que você tenha um exército do seu lado... Esse negócio de perder 10 vidas é ruim, porque, por exemplo, se você tiver a incrível sorte de você acertar 10 zumbis por causa daquele tiro atravessado, e eles todos serem revividos, você vai basicamente tomar dano suficiente pra morrer. Ou seja, é um insta-kill. Então, mesmo que essa classe tenha tudo passivo de ter um exército e tal, ela é inútil, porque assim, é uma auto-morte. Essa classe é pra aqueles que gostam de, basicamente, jogar o dado. Se cair no 1, você morre, basicamente. Se cair no 2, se cair no 3, se cair no 4, se cair no 5, também você vai morrer de qualquer forma. Só no 6 que não. Então é só pra aqueles que acham que tem sorte. Porque essa classe é extremamente dependente da sorte, sabe? Porque se você for azarento, você vai pegar o... Vixe, você vai tomar... Vai morrer de vez. Então ela é muito ruim. Não recomendo usar. Só recomendo usar quando você quiser um desafio. E a próxima classe é Conductor. No início, sem os nerfs e buffs que ela teve antes, ela era bem ruizinha. Eu colocar ela no B, porque é caso daquele redução de metade da vida. Mas ela agora é uma das melhores classes. Recentemente, agora na General Story, você pode comprar Tomahawk e Espada da Cavalaria. O que isso influencia nessa classe? Basicamente, ela não spawna, no caso, com uma pá. E você podendo comprar esses 2 itens, basicamente anula completamente o nerf dela. Então, se você tiver isso lá e você tiver o dinheiro suficiente, que você vai comprar um carvão, tá? E tal. Basicamente, você anula completamente o coisa do Conductor. E aí vai depender da sua ideia, né? O que você vai ter. Também é um bem bom pra estratégia. Porque muita gente utiliza essa classe Conductor pra... speedrun de vitória, basicamente. O pessoal chama um time e a classe que mais colocam é Conductor, por causa da velocidade do trem. Então você vai 2 vezes mais rápido que a versão normal, pra zerar o jogo, vamos dizer. Então essa classe, ela é bem boa, só não tá no S porque assim... Porque ela não é muito boa assim, sabe? Depende do time também, tem que ter um time bom daí pra usar. E sem time também tá bom. Aí depende da sua estratégia. A próxima classe é o Alamo, pessoal. Essa classe eu vou colocar no B atrás do Packmaster. Por quê? Porque basicamente vai depender da sua imaginação. E ela também é uma classe que você basicamente pode pagar na General Story para obter completamente tudo que ela tem. Que é aquele mesmo nerf, né? Que ela não muda quase nada, sabe? É só itens no jogo início. No início do jogo, quando você começa, você tá com tudo. Cara, ela é boa porque assim... Você pode defender seu trem no início. Então ela é útil. Só não é melhor porque, tipo assim, só se você colocar 2 papéis no trem, já era. Você já tá protegido pra caramba, sabe? Você consegue falar tudo e você já vai comprar de volta. Então ela só é meio inútil mesmo. Não tem muita coisa que eu posso falar. E ela é boa pra trollar, né? Então ela é divertida também. O Alamo é divertido. Mas depende mais ou menos da jogatina da pessoa, né? Então é isso que eu tenho que falar sobre essa classe do Alamo. A próxima classe é uma bem boa. O que consiste o Cowboy? Basicamente, o Cowboy, ele é uma classe que eu vou colocar na frente do Conductor no A. Faltou só uma coisinha pra CS. Porque assim, Cowboy, ele tem um cavalo, tem 2 munição e um revólver. Basicamente, você sola uma vida inteira só com isso, sabe? E facinho. Então, no início do jogo, ele é muito bom. Ele pode fazer a missão do Pony Express. Então assim, mas só que futuramente no jogo mesmo que ele vai ser meio ruinzinho, sabe? Mas uma coisa que ele é bom é farm. Então se você precisa de bonde, você simplesmente usa essa classe. Ela é muito boa, tá no top 3, é a melhor classe pra, sei lá,
farmar bondes, vamos dizer assim. É bem boa pra farmar bonde no início do jogo. Então, basicamente, pra você fazer um speedrun de bonde, por exemplo, você consegue mais ou menos uns 10 bonde por uma vila só, sabe? Então, só de você andar 7 km, você usar essa classe, aí você já acaba com todo mundo de uma vez. Então, ela é bem boa. E uma classe S, pessoal. O lobo, basicamente, essa classe, eu vou colocar no S. Porque, basicamente, no dia em dia, você tem 0.9 menos, no caso, né, multiplicado. Você, basicamente, tem fraquezas. Você tem menos tanto do que você tinha normal. Só que o buff dela é extremamente forte. De noite, ela possui o dobro. Não sei se é o dobro ou o triplo. Mas é muito forte. Basicamente, você pode fazer Pony Express, porque acho que é mais rápido que um cavalo. Muito mais rápido. Até o unicórnio é mais rápido que o unicórnio. Possivelmente o trem. Não sei, não tenho certeza. Acho que o trem não é, mas ainda é parecido. Consegue dar uma acompanhadinha. Então, é extremamente bom essa classe aí. Ela... não tem muito o que eu falar, né? Imagina você tem o dobro de vida, o dobro de dano, o dobro de velocidade, o dobro de tudo, basicamente. Você vira o Super Saiyajin ali do bagulho. Então, não tem muito o que falar mais sobre essa classe, né? S. E a próxima classe é o Priest. Essa classe é a evolução do Arsonista. Eu vou colocar ela aqui no B atrás de todo mundo. O que é? Ela tem água benta, 2 água benta e 2 crucifixos. E ela é imune a raios. Então, comparado com o Arsonista, ela é muito mais forte. Devido que a água benta dá muito mais dano que o Molotov. Então, ele substitui o Molotov. Um dos nerfs comparado com o Arsonista é que não é comprável, né? Mesmo que o Molotov do Arsonista seja caro, você só encontra uns 5, 4 ali por 3 vilas, basicamente, nas igrejas das vilas, sabe? Então você tem que ser obrigatoriamente lutear a vila, a igreja da vila, e tem que estar lá, basicamente. Ela é boa pra limpar também vilas. Então, assim, é uma classe que é basicamente evolução do Arsonista. Não tem muito o que eu dizer mais sobre isso, né? É basicamente isso. Evolução do Arsonista. E a próxima classe é a que consegue ser pior que todas. Zombie. Cara, é a pior classe do jogo. Por que eu falo isso? Porque ela nerfa. Então, mesmo que você tenha nada, ela vai nerfar. O que ela tem de especial? Ela é menos detectada pelos zumbis. E ela não pode usar bandagens e óleo, mas pode comer o corpo deles pra se curar. Primeiramente, que o corpo quase não regenera a vida. Nem uma bandagem, só uma bandagemzinha já equivale a 5 corpos comidos com essa classe. Então já é ruim pra caramba, pra começar. Aí tem mais. Menos detectado pelos zumbis. O que te vai ajudar? Se você não tem velocidade, você não vai conseguir correr deles. Não tem como você... Por exemplo, você vai dar uma vila, você precisa abrir o banco. Para abrir o banco, você precisa matar um zumbi. Consequentemente, você vai ter que, obrigatoriamente, ser detectado pelos zumbis, matar eles, para daí pegar o código. Então é inútil. E ainda você não pode usar bandagens e óleos, que são extremamente bons para curar, para se proteger. Claro que eu já vivi 3 vezes, sim, isso mesmo. Eu fiquei na beira da morte, mas por usar 3 óleos, eu consegui me reviver totalmente. Com a vida cheia. Em troca de, sei lá, só comer corpo e morrer de uma vez, sabe? É lixo essa classe. Lixo. E a próxima classe é uma dos S. Survivalist. List, no caso. Essa classe, ela é muito forte, tanto que se você observar a legenda dela, o especial dela é o seguinte: quanto mais dano você toma, mais dano você dá. O trago do Vegeta, resumindo. Ou Garou, vamos supor, pra quem foi de anime daí, sabe? Basicamente é o seguinte, imagina que tem um lobo e ele te ataca. Aí numa tiro só de cabeça você mata ele. Tá ligado? Essa classe, ela é muito, muito forte e ainda é épica. Ela é bem épica. Épica. Então, é uma classe que eu diria boa. Muito boa pra pegar bondes também, pra zerar o jogo. E extremamente forte. Sem contar que ela tem um buff que mesmo com a vida cheia, ela ainda dá mais dano. Então essa classe que dá mais dano no jogo. Por isso que ela ganha lugar aqui no S, né, basicamente. A próxima classe, pessoal, é o Armadurado.
Essa classe não tem muito o que eu falar, né? Eu vou colocar ela no A atrás do Conductor do Cowboy, porque literalmente você perde velocidade, mas você ganha armadurado. É bom você ser armadurado, mas você perde velocidade. Depende do seu estilo de gameplay também. Porque assim, eu não gosto de ficar lento. Eu prefiro ter menos vida do que ficar lento. Então, assim, depende da sua escolha. Se você prefere ser resistente, também é da sua escolha. Sabe por quê? Porque, por exemplo, um zumbi de explosão, ele countera completamente essa classe. Porque se você não corre, você vai tomar dano igual. E mesmo que você seja resistente, vai tomar um dano absurdo. Então você pode sobreviver de qualquer forma. Então é uma troca, basicamente. É o normal, tranquilo, de boa. A próxima classe é o Rig Roller, no caso. Essa classe, no início, ela lançou bem no início do jogo Dead Rails, no caso das classes, e o pessoal usava muito essa. Mas, na minha opinião, ela é uma classe mais ou menos. Ela é uma classe de início de jogo. Por que eu falo isso? Eu vou colocar ela atrás do B aqui de todo mundo. E o problema dela, principal, é o seguinte. O problema da Rig Roller aí é que ela toma 10 vezes chance de raio. Então, por exemplo, na luta contra o Tesla, você vai perder. Eu vou explicar. No início, em vez de você conseguir 50, você consegue uns 75. Não lembro agora, acho que 70. A mais de dinheiro ali. Não sei quanto que você ganha, mais ou menos ali é o total. Mas, você consegue mais dinheiro nesse jogo. Você pode comprar uma gama, uma arma. Aí depois que você compra tudo, vai chegar uma etapa do jogo que você já vai estar bem rico. Você tem que estar rico pra você ultrapassar no jogo, né? Basicamente, pra você avançar. Senão, não tem que se fazer, né? Só que você vai lutar uma vila. Uma vila só já é o suficiente pra você ficar rico. Então, ela é meio inútil. No início, ela é muito boa, muito interessante. Mas no futuro, ela vai ser basicamente inútil. Por quê? Porque você vai precisar de muito dinheiro. E vai ter um problema. Ainda você não vai conseguir enfrentar e encontrar o Nikola Tesla, além das noites de tempestade. Se a chance de 10 vezes, mesmo que você esteja com 3, 4 para raio, não vai adiantar. Você vai tomar um raio mesmo assim. Então essa classe, ela depende muito. No início ela é... Então depende da estratégia, né, no caso. No início ela é muito boa e no final ela é muito ruim. Então basicamente vai dificultando aí conforme você vai avançando na sua aventura. E agora, a melhor classe do Dead Rails vai para Vampiro. Sim, isso mesmo, Vampiro na frente de todos. Agora eu vou explicar porque essa é a melhor classe do jogo. Porque primeiro que ela tem uma velocidade e força e tudo. E além de ter Vampiric Knife. A Vampiric Knife é um item extremamente raro que dá conforme você ataca, vamos dizer, né? Você dá mais dano. E recupera a vida. Ou seja, basicamente é quase vida infinita. Dá pra você falar uma vida inteira com uma Vampiric Knife só, sabe? Por isso é muito forte. Eu até mostrei um vídeo ensinando como entrar na dimensão do unicórnio, que eu solei uma vida inteira só usando uma faquinha. Isso mesmo, faquinha de cortar pão. Matou uma vida inteira. Por quê? Porque ela tem velocidade, então você consegue correr até o zumbi rápido. Então é só você ficar girando os caras num loop e matando na faquinha. Então depende da movimentação também. Além das infinitas estratégias que o pessoal tem, você consegue lutear o castelo sem enfrentar os bichos. Ou seja, o pacifista full. E também ela é muito boa, que põe nesse aspecto mais ou menos, né? E além disso, o único nerf dela é o dano de sol. Só que é só você substituir por algumas mudagens, sabe? E além que você pode usar Vampiric Knife, então se você estiver atacando a maioria do tempo, você vai estar com a vida recuperada. Então vai anular completamente o nerf. Por isso, essa é a melhor classe do Dead Rails. Então esse foi o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem, pode dar um like, se inscrever aí no canal. Mas não tô pedindo nada não. Então é isso, esse foi o vídeo, esse foi meu ranking. Espero que vocês tenham gostado e falou!